Você já ouviu a história de como o Exu das Sete Encruzilhadas se sacrificou por seus irmãos escravizados? Laroiê a todos, e hoje vou te contar essa emocionante história sobre uma das entidades mais conhecidas dentro e fora dos terreiros. Pontos curtos. No período colonial, quando o Brasil era marcado pela brutalidade da escravidão, a história de Kaô começou nas terras remotas da África Ocidental, um local onde a vida pulsava em harmonia com as forças naturais e espirituais. Nascido em uma pequena aldeia escondida entre as vastas selvas e rios caudalosos, onde o som profundo dos tambores ecoava pela madrugada e a espiritualidade permeava cada gesto do cotidiano, Kaô foi criado sob a proteção das divindades e dos antigos mistérios. Sua aldeia, isolada do restante do mundo, vivia de acordo com rituais que ligavam todos os seus habitantes ao sagrado, mantendo vivas as tradições ancestrais passadas de geração em geração. Desde sua infância, Kaô destacou-se por sua sabedoria notável e suas habilidades espirituais. Ele era respeitado não apenas por seu vasto conhecimento das práticas e crenças que formavam a base da espiritualidade local, mas também por sua habilidade única em curar corpos e almas. Ele possuía o dom de interpretar os sinais dos espíritos e era procurado por aqueles que precisavam de orientação ou cura. Sua presença trazia paz e proteção, pois seus conhecimentos eram reconhecidos como poderosos e divinamente inspirados. Desde muito jovem, ele foi escolhido pelos espíritos de seus ancestrais para ser um mediador entre o mundo físico e o espiritual, uma figura que atuaria como guia para aqueles que buscavam respostas e cura. Assim, Kaô começou sua jornada, profundamente marcado pela missão sagrada de servir como intermediário entre os mundos, com uma conexão espiritual que o tornaria fundamental na história de seu povo e, mais tarde, em toda a diáspora africana. Quando foi capturado e trazido para o Brasil, ainda muito jovem, Kaô não perdeu a conexão com suas raízes e com a espiritualidade que sempre havia guiado sua vida. Mesmo sendo arrancado brutalmente de sua terra natal e lançado no inferno da escravidão, ele manteve sua fé intacta. Trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar, onde foi forçado a suportar o chicote implacável e a opressão dos senhores, Kaô nunca permitiu que o sofrimento físico apagasse a chama de sua crença. A cada golpe, a cada dia exaustivo sob o calor cruel, ele sentia a presença de seus ancestrais e se agarrava à sua missão espiritual com ainda mais força. Nos intervalos de trabalho, fugindo da vigilância constante dos capatazes, ele se escondia nas matas próximas em busca de um refúgio sagrado onde poderia se conectar com o além. Nesses momentos solitários, invocava os espíritos, realizando rituais secretos que pediam por proteção, força e sabedoria. Esses momentos de comunhão com o mundo espiritual, longe dos olhos vigilantes, se tornaram sua resistência e sua maneira de se manter inteiro diante de uma realidade cruel. Apesar das adversidades e da constante tortura a que estava submetido, Kaô nunca se deixou abalar completamente. Ele acreditava, com uma fé inabalável, que sua missão espiritual era maior do que a dor física que o assombrava a cada dia. Ele sabia que sua jornada tinha um propósito divino, algo além da escravidão e do sofrimento terreno. Seus rituais não eram apenas um consolo pessoal, mas também se tornaram um alicerce para seus irmãos e irmãs de sofrimento. Os outros escravos, ao perceberem sua força e sua capacidade de transmitir um senso de esperança e proteção, começaram a vê-lo como uma figura de liderança espiritual. Ele se tornava um farol de luz no meio da escuridão da escravidão, alguém em quem podiam confiar e se apoiar. Sua presença trazia um alento profundo, uma promessa de que, apesar de tudo, existia uma força maior, um caminho espiritual que transcendeu a dor física e que ele estava ali para guiá-los e protegê-los. Kaô era um homem de grande autoridade, mas uma autoridade silenciosa, que não se manifestava em palavras, mas sim em ações. Ele não precisava gritar para ser ouvido, nem se impunha pela força, pois sua liderança se baseava na sabedoria e na serenidade de seus gestos. Sua autoridade vinha do respeito que conquistou ao longo do tempo, sendo admirado e reverenciado por aqueles ao seu redor que viam nele uma esperança constante em meio ao caos e à dor.
Ele era a figura que todos procuravam em busca de consolo, força e direção, e sua presença era capaz de acalmar até os corações mais desesperançados. Não precisava de falatório para se tornar uma figura central entre os escravizados. Sua essência e suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso. Sempre atento às necessidades de seus irmãos, Cao usava suas habilidades espirituais de maneira prática e generosa, sempre disposto a ajudar os mais vulneráveis. Ele não se limitava a ser um simples curandeiro, mas um protetor, alguém que com sua força espiritual afastava os maus espíritos que assombravam o corpo e a mente dos escravos. Ele sabia que as doenças físicas eram apenas uma parte do sofrimento e que, muitas vezes, a alma das pessoas precisava de cura, tanto quanto o corpo. Quando algum dos escravos caía doente ou se via dilacerado pela tortura física imposta pelos capatazes, Cao estava sempre presente, oferecendo algo além da medicina convencional. Ele não oferecia apenas uma cura física, ele transmitia uma força espiritual poderosa, uma energia vital que mantinha seus irmãos de pé, apesar do sofrimento inumano que os senhores de escravos lhes impunham. Seu poder não era apenas de cura, mas de resiliência. Ele era a lembrança de que, mesmo na mais profunda dor, existia algo que poderia alimentar a alma e manter o espírito vivo. Sua autoridade era, portanto, uma autoridade de vida, algo que transcendia a dor da carne e oferecia um alicerce de esperança que ninguém mais poderia fornecer. Mas como tudo na vida dos escravizados, a resistência de Cao não passaria despercebida por muito tempo. Os senhores de engenho e os capatazes estavam sempre atentos a qualquer sinal de organização ou liderança entre os escravizados, e uma figura como Cao, que se destacava por sua força espiritual e sua capacidade de inspirar os outros, não poderia ser ignorada. Para eles, qualquer expressão de resistência, por menor que fosse, representava uma ameaça iminente ao seu poder, e qualquer líder, mesmo que fosse apenas no campo espiritual, deveria ser controlado ou destruído. Cao, ciente dessa realidade, sabia que sua existência, sua fé inabalável e seu papel como intermediário entre os mundos o colocavam constantemente em perigo. Sua espiritualidade, que era uma fonte de força para ele e para os outros, também o tornava alvo de vigilância. A liderança que ele exercia, embora silenciosa, não passava despercebida pelas autoridades, e o risco de represálias era constante. No entanto, apesar da crescente ameaça, Cao não podia se afastar do que considerava sua verdadeira missão. Ele compreendia que sua luta não era apenas pela liberdade física, tão desejada por todos os escravizados, mas por algo ainda mais profundo e significativo, a liberdade espiritual. Cao acreditava que enquanto os corpos dos negros escravizados estavam acorrentados, suas almas e espíritos poderiam se libertar por meio da conexão com o divino e com os ancestrais. Essa liberdade interior, essa resistência espiritual, era a chave para a verdadeira libertação. Mesmo com os riscos que sua liderança representava, ele se recusava a se afastar de sua missão, pois sabia que, enquanto estivesse vivo, poderia oferecer aos seus irmãos e irmãs um alicerce de força espiritual que os manteria firmes em sua resistência. Ele entendia que sua jornada era mais que uma simples luta contra a opressão física. Era uma guerra pela preservação da identidade, da cultura e da espiritualidade de seu povo. E mesmo diante do perigo iminente, ele estava disposto a continuar sua missão, pois sabia que sua verdadeira liberdade estava nas forças invisíveis que guiavam sua vida. E foi em uma noite, durante um de seus rituais secretos, que a vida de Cao tomou um rumo fatal. Sob o manto da escuridão, ele se refugiava nas matas, invocando os espíritos ancestrais e buscando proteção para si e para seus irmãos. No entanto, como tantas outras histórias de resistência, a sua foi marcada pela traição. Um escravo, que cedeu à pressão e ao sofrimento das torturas, revelou a verdadeira natureza das atividades espirituais de Cao. A dor e o medo fizeram com que ele entregasse a identidade do líder espiritual, que até então operava nas sombras, guiando seus irmãos em segredo. A informação vazou rapidamente, e os capatazes, temendo a influência crescente de Cao sobre os outros escravizados, não perderam tempo em agir. Logo Cao foi capturado. Sem cerimônia, arrastaram-no pelas ruas da plantação, como se ele fosse apenas mais uma propriedade a ser destruída,
mas não sabiam que ele era muito mais do que isso. Ao levá-lo diante do senhor de engenho, os capatazes estavam decididos a fazer dele um exemplo vivo do poder absoluto que tinham sobre seus escravizados. O senhor de engenho, feroz em sua autoridade, ordenou que Caô fosse amarrado e brutalmente espancado na frente de todos os outros escravos. A cena cruel tinha um propósito claro: quebrar qualquer espírito de resistência que ainda restava. No entanto, ao contrário do que esperavam, Caô manteve sua dignidade até o fim. Ele não implorou por sua vida, nem cedeu ao desespero. Com os olhos fixos nos de seus algozes, ele os encarava com uma serenidade que desafiava o terror da dor. Não houve medo em seu olhar, apenas uma determinação silenciosa que refletia a força de sua fé e a certeza de que sua missão transcendia a morte. Ele sabia que, mesmo que seu corpo fosse destruído, sua alma e a chama da resistência espiritual continuariam a arder, mais vivas do que nunca. Em seus últimos momentos de vida, Caô não pediu por sua própria salvação, mas pela proteção daqueles que ele havia jurado defender. Com a dor do corpo se intensificando, suas palavras foram fortes e claras, como se atravessassem o véu entre o físico e o espiritual. "Que os deuses estejam com vocês", disse ele com uma calma impressionante, apesar da brutalidade do momento. Essas palavras foram carregadas de uma força silenciosa, um poder que emanava de sua fé inabalável, como se os espíritos ancestrais, a quem ele sempre se dedicou, estivessem presentes, ouvindo e abençoando aqueles que ele amava. Caô não temia a morte, pois sabia que ela não era o fim, mas uma transição para algo maior. Sua missão espiritual não estava atrelada à vida terrena. Ele acreditava que, mesmo que seu corpo fosse destruído, seu espírito e sua missão continuariam vivos, guiando e protegendo seus irmãos. A execução de Caô foi cruel e pública, uma tentativa desesperada de semear o medo entre os outros escravizados. O senhor de engenho, em sua cegueira, acreditava que, com a morte de Caô, ele quebraria a resistência espiritual dos negros, silenciando qualquer forma de liderança ou força que ainda persistisse nas plantações. Ele esperava que a visão do sofrimento e da morte de Caô fosse suficiente para esmagar o espírito de luta de todos os escravizados e mantê-los em um estado de submissão. Mas ele estava profundamente enganado. A morte de Caô, longe de quebrar a resistência, acendeu uma chama ainda maior no coração dos escravizados. Sua fé, sua força e sua coragem, mesmo diante da morte, tornaram-se um símbolo de resistência espiritual. Em vez de espalhar o medo, sua execução fortaleceu os laços entre os escravizados, que, agora mais do que nunca, viam nele uma figura de poder imortal, cuja luta continuaria a ecoar nas suas ações e crenças. Caô não apenas se tornou um mártir, mas uma lenda viva, um espírito que, mesmo na morte, guiaria os passos daqueles que seguiam sua luta pela liberdade. Após sua morte, algo inesperado aconteceu. O espírito de Caô, longe de se dissipar com a morte física, permaneceu presente, como se o próprio universo tivesse reconhecido a importância de sua missão. Ele não foi esquecido, nem apagado pela brutalidade que o levou à morte. Pelo contrário, sua alma foi elevada a um novo status, transformando-se em Exu, o guardião dos caminhos e o mensageiro entre os mundos. Essa transformação foi um reconhecimento da força de sua fé e da sua jornada, que transcendeu os limites da vida terrena. Como Exu, Caô não apenas sobreviveu à morte, ele a superou, ascendendo a um domínio onde a matéria e o espírito se encontram. Agora, como o Exu das 7 encruzilhadas, Caô passou a habitar um novo plano, onde sua missão de proteção e orientação continuou. Exu das 7 encruzilhadas tornou-se o protetor dos caminhos da vida, o guardião das escolhas e dos destinos, aquele que guia os perdidos e os aflitos que buscam um novo caminho. Ele não era mais o homem de carne e osso que caminhava pelas plantações, mas uma entidade imortal, cujos passos ecoavam nas encruzilhadas espirituais, onde as almas e as vidas se cruzam, se desviam e se reencontram. Como Exu, ele tinha o poder de abrir e fechar portas, de conduzir aqueles que estavam presos entre as sombras para a luz, ajudando-os a encontrar seu verdadeiro caminho, como um farol para os que, como ele, lutaram contra as correntes da opressão. Exu das 7 encruzilhadas se tornou, assim, um símbolo de resistência e transformação, um espírito imortal que continuava a proteger, guiar
e lutar pela liberdade espiritual dos seus. Ele não estava mais apenas entre os vivos. Agora, ele estava em todos os lugares, ajudando aqueles que com coragem procuravam mudar o rumo de suas vidas, como ele havia feito em sua própria jornada. Exu das Sete Encruzilhadas, agora uma entidade poderosa e imortal, não se limitou apenas a vigiar os caminhos espirituais. Ele continuou a cumprir sua missão de cura, proteção e orientação por meio da incorporação em médiuns. Sua presença, invocada por aqueles que buscavam auxílio, trazia uma energia única, vibrante e carregada de um poder ancestral que reverberava nas profundezas da alma. Quando Exu das Sete Encruzilhadas se manifestava, sua voz, profunda e autoritária, ecoava com a mesma força que possuía em vida, impondo respeito e, ao mesmo tempo, transmitindo uma sabedoria ancestral que parecia transcender o tempo e o espaço. Suas palavras não eram apenas conselhos, eram verdades universais que tocavam os corações, despertando em cada ser a consciência de seu próprio poder e destino. Ele não era apenas um guia espiritual, mas um líder carismático, que com sua força imensa guiava aqueles que o procuravam em busca de respostas, proteção e equilíbrio. Suas mensagens não se limitavam a aliviar a dor do corpo, mas iam mais além, tocando o espírito de seus seguidores, inspirando-os a se libertar das amarras da opressão e a lutar pela justiça, pela verdade e pela liberdade. Exu das Sete Encruzilhadas se tornou um farol de força e coragem, ajudando seus seguidores a encontrar os caminhos da verdadeira liberdade, não apenas no mundo material, mas no plano espiritual. Ele mostrava que a verdadeira luta pela liberdade começa na alma, e que é possível, mesmo diante das adversidades, criar novos caminhos e superar qualquer obstáculo. Como líder, ele não apenas orientava, mas também inspirava, instigando seus seguidores a tomarem as rédeas de seu destino e a lutarem pela justiça em todas as suas formas. Sua presença era uma convocação para a resistência, uma lembrança de que a luta pela liberdade é uma jornada que não termina, mas se renova a cada passo dado na direção do bem e da verdade. Através das incorporações, Exu das Sete Encruzilhadas continuava a desempenhar seu papel de protetor e guia, oferecendo auxílio a todos aqueles que o procuravam com fé e respeito. Quando ele tomava o corpo de um médium, sua presença era inconfundível, e sua energia irradiava uma força que acalmava aqueles que estavam em busca de respostas, mas ao mesmo tempo os desafiava a refletir profundamente sobre suas próprias escolhas e ações. Ele trazia clareza para os perdidos, guiando-os com firmeza pelos labirintos da vida, sempre apontando a importância de seguir os caminhos da verdade e da justiça, mesmo quando o destino parecia incerto e as dificuldades pareciam insuperáveis. As palavras de Exu das Sete Encruzilhadas eram, muitas vezes, duras e impiedosas, mas carregavam uma sabedoria ancestral que transbordava de conhecimento e experiência. Ele não se enganava nem se deixava cegar pela ilusão da dor momentânea. Para ele, a resistência e a luta pela liberdade eram princípios imutáveis, que exigiam coragem, perseverança e fé. Seus ensinamentos eram um chamado à ação, uma convocação para enfrentar os obstáculos da vida com uma postura inabalável. Ele dizia que a luta contra a opressão nunca seria fácil e que muitas vezes seria solitária e árdua, mas que, com a ajuda dos espíritos e a força interior, ninguém precisava caminhar sozinho. Exu das Sete Encruzilhadas ensinava, acima de tudo, que o maior poder estava em resistir, em continuar avançando, mesmo quando o mundo ao redor parecia tentar esmagar a esperança. Ele mostrava que, mesmo nas horas mais sombrias, existia uma luz interior que poderia guiar qualquer um a seguir em frente, e que, com a proteção espiritual, ninguém estava realmente perdido. Suas palavras eram um lembrete constante de que a verdadeira liberdade, tanto física quanto espiritual, só poderia ser alcançada por meio da luta constante pela justiça e pela verdade. Ele instigava seus seguidores a não se deixar abater pelas adversidades, mas a usar cada desafio como uma oportunidade para se fortalecer e crescer espiritualmente. Com Exu das Sete Encruzilhadas, a resistência não era apenas uma questão de sobreviver. Era uma questão de se afirmar,
de afirmar o próprio direito de existir e de lutar por um mundo mais justo e livre para todos. A presença espiritual de Exu das Sete Encruzilhadas se tornou essencial nas comunidades, especialmente para aqueles que ainda carregavam as marcas profundas da escravidão. Mesmo após a abolição, muitos continuavam a viver sob o peso da discriminação, da pobreza e da violência, e a figura de Exu se consolidou como uma fonte de esperança e força. Ele não era apenas um protetor, mas um símbolo vivo da luta pela liberdade, um farol de resistência contra a opressão que ainda permeava a sociedade. Sua presença trazia um alento espiritual, uma sensação de que, apesar das adversidades e do passado sombrio, havia sempre a possibilidade de renovação e de transformação. Exu das Sete Encruzilhadas era muito mais do que um simples guardião dos caminhos. Ele era a própria personificação da luta contínua pela justiça, pelo reconhecimento da dignidade humana e pela conquista da liberdade, não apenas no plano físico, mas também no espiritual. Ele representava a força do povo que, mesmo diante da dor e da perda, nunca abandonava sua luta, pois sabia que sua jornada era maior do que a opressão que tentava silenciá-los. Através de sua incorporação em médiuns, Exu trouxe às comunidades um poder transformador, que ajudava os indivíduos a encontrarem seus próprios caminhos, não apenas para a sobrevivência, mas para a plena afirmação de sua identidade, cultura e liberdade. Além disso, Exu das Sete Encruzilhadas simbolizava a continuidade da vida além da morte. Ele ensinava que a morte física não significava o fim, mas uma transição para uma existência mais profunda, onde a luta pela justiça e a busca pela liberdade continuavam. Ele mostrava que, mesmo após a partida de um ente querido, a força espiritual nunca desaparecia, mas permanecia, guiando os vivos na construção de um futuro mais digno e justo. Sua presença nas comunidades era uma lembrança constante de que, enquanto houver resistência, a chama da liberdade nunca se apagaria. Ele ajudava a manter viva a memória dos que haviam caído, mas também inspirava aqueles que seguiam, instigando-os a lutar pelo bem coletivo e pelo fortalecimento de suas raízes espirituais. Assim, Exu das Sete Encruzilhadas se tornou não apenas uma entidade de proteção, mas um ícone de uma luta que transcendia o tempo, o espaço e as fronteiras da morte. À medida que os anos passaram, Exu das Sete Encruzilhadas se consolidou como uma figura central nas religiões afro-brasileiras, tornando-se cada vez mais reverenciado e venerado por aqueles que compreendiam a profundidade de sua história e missão. Sua trajetória de sacrifício, coragem e resiliência foi transmitida de geração em geração, não apenas entre os descendentes dos escravizados, mas também entre todos aqueles que buscavam justiça, proteção espiritual e orientação. Exu, antes conhecido como Kaô, o homem que resistiu ao chicote e à morte, transformou-se em um símbolo de luta contínua e de transformação, cuja história reverberava nos corações daqueles que, como ele, se viam na luta pela liberdade e pela preservação da dignidade humana. A história de Kaô, o escravo sábio e guerreiro, que resistiu à brutalidade dos capatazes e que, mesmo diante do sofrimento extremo, jamais se afastou de seus princípios espirituais, passou a ser vista como uma lenda imortal. A cada relato, a figura de Kaô crescia em simbolismo, representando a coragem diante das adversidades e a luta por um destino mais justo. Sua morte não foi um fim, mas uma transição para o reino espiritual, onde ele continuou sua missão como Exu das Sete Encruzilhadas, guiando, protegendo e orientando aqueles que o procuravam com fé e respeito. A lenda de Kaô tornou-se um farol de esperança para muitos, uma prova de que a resistência espiritual e a força interior poderiam superar as maiores adversidades. Ele não era mais apenas o homem que havia sido brutalmente espancado pelos capatazes, mas o espírito indomável que desafiava a morte, que se levantava contra a opressão e que, em sua nova forma, se tornava uma força imortal de proteção e libertação. Exu das Sete Encruzilhadas, com sua sabedoria ancestral e sua conexão profunda com os espíritos, passou a ser invocado não apenas em momentos de crise, mas também em busca de orientação, clareza e justiça. Sua história, agora parte integrante da memória coletiva, continuava a inspirar aqueles que, como ele,
se viam na linha de frente da luta por um futuro melhor, mais justo e mais livre. Os médiuns que incorporavam Exu das 7 encruzilhadas passaram a ser vistos não apenas como curandeiros espirituais, mas também como figuras de grande autoridade e liderança dentro das comunidades. Eles se tornaram guias espirituais, conduziam as pessoas em suas jornadas, tanto pessoais quanto coletivas, ajudando-as a encontrar clareza em momentos de dificuldade e a superar os obstáculos da vida cotidiana. Exu, em sua nova forma, não representava mais apenas a força bruta de um espírito rebelde, mas a sabedoria profunda de um líder espiritual que compreendia as complexidades da vida e da luta contra as opressões. Ele passou a ser visto como uma entidade que abria os caminhos da justiça, trazendo aos seus seguidores a orientação necessária para confrontar não apenas as adversidades físicas, mas também as espirituais. Como Exu das 7 encruzilhadas, ele se tornou um símbolo de resistência contínua, que transcendia os limites do tempo e das gerações. Sua energia não estava mais restrita a um único povo ou a um único momento histórico, mas se expandia para todas as pessoas que se viam na luta contra as forças que tentavam oprimir suas identidades, culturas e direitos. Ele representava a liberdade não apenas como um direito físico, mas como uma conquista espiritual, um estado de ser em que o indivíduo se sentia completo, respeitado e livre para caminhar por seus próprios caminhos. Exu das 7 encruzilhadas não era apenas uma força de proteção, mas também um defensor da verdade e da justiça, que desafiava as estruturas de poder e de opressão que tentavam moldar o destino das pessoas. A incorporação de Exu pelas médiuns trouxe ainda mais relevância à sua figura. Eles não eram mais vistos apenas como intermediários, mas como agentes ativos de mudança, capazes de dar direção a indivíduos que buscavam justiça em suas vidas. Seu trabalho espiritual passou a ser uma ferramenta para a transformação coletiva, ajudando as pessoas a tomarem decisões mais sábias e assertivas em suas trajetórias, seja no campo pessoal, profissional ou espiritual. Exu, com sua sabedoria ancestral e força imbatível, representava a interseção entre o humano e o divino, guiando aqueles que buscavam liberdade, proteção e a justiça que, por tanto tempo, lhes havia sido negada. Em cada encruzilhada da vida, Exu estava presente, como um guia espiritual que não se limitava a apontar o caminho, mas também desafiava aqueles que o invocavam a confrontar suas próprias sombras, medos e limitações internas. Ele não oferecia respostas fáceis ou soluções rápidas, ao contrário, sua presença era um convite ao autoconhecimento profundo, um chamado para que seus seguidores enfrentassem as dificuldades que existiam dentro de si mesmos. Exu sabia que a verdadeira liberdade não era simplesmente escapar das correntes físicas da opressão, mas sim libertar-se das amarras espirituais e emocionais que impediam o crescimento pessoal. Ele ensinava que a jornada mais difícil era a que acontecia dentro de cada coração, onde moravam as dúvidas, os traumas e as inseguranças. Exu das 7 encruzilhadas, com sua energia vibrante e desafiadora, mostrava que o verdadeiro poder não vinha de vencer os outros, mas de superar as próprias fraquezas e medos. Para ele, a liberdade era um processo contínuo de autossuperação e transformação, um caminho que envolvia coragem e resiliência diante dos obstáculos internos e externos. Ao orientar aqueles que o buscavam, Exu não apenas oferecia a proteção necessária, mas também a força espiritual para que seus seguidores se tornassem mais fortes e mais confiantes diante das dificuldades da vida. Com seu olhar penetrante, Exu mostrava que cada encruzilhada era uma oportunidade para uma escolha transformadora, um momento decisivo em que a pessoa poderia se renovar, deixando para trás o que não servia mais e abraçando o novo. Ele desafiava seus seguidores a não se renderem aos caminhos fáceis ou às soluções superficiais, mas a mergulharem fundo em sua essência, onde poderiam encontrar a força e a clareza necessárias para trilhar um caminho de verdade e autenticidade. Exu, com sua sabedoria ancestral, sabia que a verdadeira liberdade não estava em fugir das dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem e fé, encontrando a força interna para superá-las e seguir adiante. A história de Kaô, que começou como a de um jovem africano arrancado de sua terra natal,
e levado para as terras distantes do Brasil, transformou-se em uma narrativa épica de sacrifício, evolução espiritual e transformação transcendente. Em sua jornada, Kaô não apenas enfrentou a brutalidade da escravidão, mas também descobriu e cultivou um poder interior que o tornaria uma figura lendária, uma presença que atravessaria as fronteiras da vida e da morte. Ele mostrou que a luta pela justiça e pela liberdade não é uma batalha que termina com o fim da vida física, mas uma missão que pode se perpetuar no plano espiritual, onde os ideais de justiça, sabedoria e resistência continuam a florescer. Ao longo de sua trajetória, Kaô ensinou que o verdadeiro significado de liberdade não está apenas em escapar das correntes físicas, mas em alcançar uma liberdade interior, onde a mente e o espírito são imunes às amarras da opressão. Sua sabedoria e suas ações espirituais o transformaram em uma figura protetora, que não só guiava seus irmãos durante sua vida, mas também continuava a guiá-los após sua morte. Sua transição para a forma de Exu das Sete Encruzilhadas simbolizava essa contínua evolução espiritual e a transformação de sua missão. Ele passou a ser o guardião dos caminhos, o guia das encruzilhadas da vida, oferecendo proteção e orientação para aqueles que se viam perdidos ou desesperançados. Exu das Sete Encruzilhadas não era apenas uma representação de poder e força, mas também um símbolo de perseverança e resiliência espiritual. Ele demonstrou que, mesmo diante das maiores adversidades, o espírito humano é capaz de transcender as limitações impostas pela realidade material. Mesmo após sua morte brutal, Kaô continuou a proteger e a ensinar, mostrando que a verdadeira luta nunca cessa e que a missão de cada ser humano pode alcançar dimensões além da morte, guiando os outros para um caminho de liberdade e justiça. Sua história não é apenas a de um homem que sofreu, mas a de um espírito que evoluiu, se transformou e permaneceu vivo na memória coletiva e no coração daqueles que ainda buscam força para seguir em frente. Exu das Sete Encruzilhadas continua a ser lembrado como um dos maiores guias espirituais das religiões afro-brasileiras, simbolizando a força inquebrantável do espírito humano, a resistência feroz à opressão e a continuidade da vida além da morte. Sua jornada, marcada pela coragem diante das adversidades, tornou-se um farol de esperança para aqueles que lutam contra as forças que buscam subjugá-los. Sua história transcende as barreiras do tempo e do espaço, tornando-se uma poderosa lição sobre a capacidade humana de se reinventar, de lutar por justiça e de nunca ceder diante das dificuldades. Em sua nova forma como Exu, ele se tornou um arquétipo de transformação e regeneração, ensinando que, mesmo nas situações mais sombrias, sempre há uma luz que orienta os perdidos. Sua presença nas encruzilhadas da vida simboliza a escolha consciente e a responsabilidade de traçar o próprio destino. Para os que o invocam, Exu das Sete Encruzilhadas é mais do que uma entidade. Ele é um símbolo de resistência, um protetor e um guia que traz à tona a sabedoria necessária para superar os obstáculos mais desafiadores. Sua história é um testemunho de que, mesmo diante das maiores adversidades, sempre há um caminho para a libertação, a sabedoria e a justiça. Ele continua a ensinar que a verdadeira força não está na luta externa, mas na capacidade de transcender as dificuldades internas, superando medos e limitações para alcançar um estado de liberdade plena. Exu das Sete Encruzilhadas, com sua voz autoritária e sua energia vibrante, é um lembrete constante de que a espiritualidade é uma força poderosa capaz de guiar os seres humanos para além da dor, conduzindo-os a um caminho de renovação, liberdade e justiça.